Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João. Eu resolvi fazer uma live para tentar explicar algumas coisas e desenvolver algumas linhas de pensamento. Basicamente, eu fiz filosofia na USP e eu descobri, depois de 10 anos de estudo em filosofia, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E uma coisa não é outra coisa. Isso é importante por quê? Porque o problema todo começou com Parmênides. Na época dos gregos, dizia que você não se banha no mesmo rio duas vezes. Quer dizer, você não entra no rio duas vezes. Por quê? Porque você está dentro de um mundo em transformação. Então Parmênides disse que você nunca se banha no mesmo rio duas vezes, porque tudo se transforma. Esse problema foi resolvido com Aristóteles, que disse: o que é, é, e o que não é, não é. Um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, o que significa que ou você é ou você não é. Isso pode parecer difícil de entender, mas é bem simples. É lógica binária, no meu ponto de vista. Tudo que é ou não é. Um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aquela questão ser ou não ser, eis a questão, se resume a isso. O ser é ou o ser não é. Em outras palavras, Aristóteles resolveu o problema de Parmênides. Quando ele disse que de duas uma, ou é ou não é. Um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E, basicamente, isso foi uma questão retomada por Montesquieu e foi uma questão que marcou toda a Idade Média. A questão do ser ou não ser. De forma que, nos meus 10 anos de filosofia na USP, eu cheguei à seguinte conclusão: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E uma coisa não é outra coisa. Ou seja, o que é, é, e o que não é, não é. E ponto final. Um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso vale para o nosso universo, nosso universo local. O grande filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, ele me explicou uma coisa muito importante. E isso foi base para o meu aprendizado. Ele disse: no Brasil, você precisa explicar e desenhar a explicação. E depois explicar o desenho. E depois, ou seja, recapitulando. No Brasil, você precisa explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho e desenhar a explicação. Eu diria mais uma coisa. É preciso refazer todo esse processo. Se vocês verem os vídeos que eu posto, vão notar que eu faço um círculo. Eu retomo as coisas que eu coloco e repasso
a explicação. E, entre parênteses, eu desenho a explicação com vídeos, tentando ilustrar o meu ponto de vista. Então, a minha filosofia, eu incorporo a filosofia do Olavo de Carvalho, que é explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho e desenhar a explicação. E depois refazer tudo isso novamente. Bom, é isso que eu vou tentar fazer, e que é isso que eu estou fazendo nos vídeos que eu posto. Eu posto uma explicação, depois eu tento ilustrar essa explicação, exatamente o que o Olavo de Carvalho dizia. Explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho e depois desenhar a explicação da explicação do desenho. Bom, espero ter sido bem claro que o que eu pretendo é explicar, desenhar a explicação, explicar novamente e desenhar essa explicação. É nisso que se consiste a filosofia no Brasil. E, na minha opinião, refazer esse processo novamente, até que as pessoas entendam o nosso ponto de vista e o que nós queremos dizer. Então, é isso. Esse é um primeiro vídeo novo que eu faço e eu espero retomar tudo isso. Então, basicamente, os meus 10 anos de filosofia se resumem em uma coisa, outra coisa. E uma coisa não é outra coisa. Isso deve ficar bem claro. 10 anos de filosofia, eu aprendi isso, e essa é o meu ponto de vista. No caso do Olavo de Carvalho, ele faleceu agora há pouco. Explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho e desenhar a explicação novamente. E eu diria mais, refazer o processo desde o início, até que as pessoas consigam entender o que nós estamos querendo dizer. Obrigado, espero que tenham gostado da minha explanação e da minha primeira live. Boa tarde, bom dia e boa noite.